Shalom Brahá, sétima parte do comentário da Parashá Lech Lecha, 5.783. Agora lendo o capítulo 17 do livro de Gênesis. E tinha Avram 99 anos, e apareceu o eterno Avram e disse-lhe: Eu sou El Shaddai, anda diante de mim e sê perfeito. E constituirei minha aliança entre mim e ti, e multiplicar-te-ei enormemente. Prostrou-se Avram de rosto em terra, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará o teu nome Avram, e será o teu nome Abraão, porque pai de multidão de nações te fiz. Far-te-ei frutificar enormemente, e de ti farei nações, e de ti sairão reis. Interessante que o Senhor fala aqui que vai fazer nações de Abraão. Ou seja, não que ele vai gerar nações, mas da semente dele Deus vai fazer nações. É um detalhe que a gente tem que atender a isso. Ou seja, não é dado simplesmente a sua descendência, mas é para aquela descendência que anda como ele. E todas essas nações saíram porque Avram vai ter filhos com Quetura também. Depois da morte de Sará, ele tem uma concubina. E até o texto é meio ambíguo, que fala depois de concubinas. Mas saem dele, se não me engano, mais 7 nações. Dessas geradas dele. Mas deles são feitas outras nações, que são como todas as nações do mundo, que andam na fé dele. Porque o Senhor chama para ele: Eu sou o Shaddai, anda diante de mim e ser perfeito. É um chamado puxado. Mas ser perfeito. Mas Avram já tinha 24 anos que andava com Deus, que Deus aparecia para ele. Que o Senhor falava com ele. Mas ele já andava com o Senhor desde criança. A sua fé o levou a isso. O esforço da sua alma o levou a estar com Deus todo o tempo. Depois de todas essas provas, ele é trazido a um nível onde a aliança eterna é estabelecida. Promessas foram feitas, mas aqui neste ponto é estabelecida a aliança. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre tua semente depois de ti nas suas gerações, numa aliança eterna para ser teu Deus e de tua semente depois de ti. Dar-te-ei e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, para a possessão perpétua, e serei para eles o seu Deus. Então aqui ele já está colocando, fazendo um registro de posse de toda a terra de Israel, ou seja, a terra de Canaã, para os descendentes de Abraão. E aqui ele está falando perpétuo. E não adianta falar hoje, as leis de Deus são diferentes. Não, Deus é de eternidade a eternidade. A palavra dele é de eternidade a eternidade. Então o que ele falou é de eternidade a eternidade. Se ele falou perpétuo, é perpétuo. Não tem o que discutir nisso. Então todas essas guerras, tudo que a gente vê é em vão. Porque de Israel nunca será tomada aquela terra. Israel viveu fora dessa terra quase 2000 anos. Ou 2000 anos. Se a gente for considerar a primeira diáspora da Babilônia, que são 700 anos antes de Cristo, e é devolvido a Israel em 1948. Então nós estamos falando aí de 2000, praticamente 2200 anos fora da terra, mas Israel sobreviveu como nação. Isso não acontece com nenhum povo, nenhum povo. Todos se miscigenaram, Israel não se manteve. O judeu é sempre judeu, como nós já falamos na Parashá de Kitavô, em Deuteronômio 28. Então, o Senhor está mostrando o seguinte, que Israel sempre será Israel. E a terra de Israel sempre será deste povo. Mesmo que esse povo esteja fora dessa terra, ele vai retornar. Então, essa promessa de Deus a Abraão, devido à sua fidelidade, devido à sua fé, atinge todas as gerações posteriores. E é isso que nós devemos buscar.
Não pensar só nas coisas, nas nossas obrigações diárias ou do mês, mas nas obrigações que a gente tem com a nossa descendência. As atitudes que nós temos que vai deixar herança para a nossa descendência. E como nós preparamos a nossa descendência. Coisa que nós vamos ver isso sendo citado na vida de Abraão todo o tempo. Todo o tempo. Se você é perspicaz para poder enxergar e para poder ler, você vai ver que isso é levado em conta todo o tempo. Abraão nunca age pensando só no imediato. As ações imediatas dele são voltadas para o futuro. Nada é só na sobrevivência. E como ele tem essa fé, ele sempre tem recurso. Ele sempre tem provisão em todos os momentos. Vamos continuar. Versículo 9. E disse Deus a Abraão: e tu minha aliança guardarás, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Essa é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós. E a tua semente depois de ti. Será circuncidado em vós todo varão. Ou seja, a circuncisão é dada para Abraão e não Moisés. Abraão é o pai da fé. A circuncisão é uma atitude de fé. Mas nós não vamos discutir isso agora. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, versículo 11. E será por sinal de aliança entre mim e vós. Então a circuncisão não é a aliança em si. A circuncisão é o sinal da aliança. E qual é a aliança? Que Deus dá essa terra de forma perpétua para a descendência de Israel, e ele vai ser Deus dessa descendência. Ponto. Acabou. Deus é o Deus de Israel. E Davi fala quando encontra Golias. E todos verão que há Deus em Israel. Que Deus está em Israel. E sempre você vê isso, até nas profecias que você tem em Isaías, que você tem em Jeremias, você tem em Malaquias. No final, tudo vai acontecer em Israel. E de Israel, de Sião, sairá a lei. Ou seja, sairá a Torá, a instrução para toda a humanidade. E aí o Senhor vai ser Deus em toda a terra. E nós podemos falar do planeta. Versículo 12. Com a idade de 8 dias será circuncidado entre vós todo varão. Nas vossas gerações, o nascido em casa e o comprado por prata. De todo filho de estrangeiro que não seja de tua semente. Ou seja, todo escravo que nasceu ou foi comprado, né, que não é filho de Israel, né, porque todo Israel tem que ser circuncidado, ou seja, o escravo também tem que ser circuncidado, porque o escravo faz parte da família, como nós já falamos antes. Tem que ser circuncidado, nascido em tua casa, comprado por tua prata, e será minha aliança em vossa carne, para uma aliança eterna. E o varão incircunciso que não circuncidar a carne do seu prepúcio, essa alma será cortada do seu povo. Minha aliança quebrou. E disse Deus a Abraão: Sarai, tua mulher, não chamará seu nome Sarai, porque Sará é seu nome. Abençoá-la-ei e também darei a ela para ti um filho. Abençoá-la-ei e virá ser nações, reis de povos sairão dela. Agora já está falando que os reis sairão de Sará. E prostrou-se Abraão com o rosto em terra e riu-se e disse seu coração: sendo eu da idade de 100 anos nascerá filho, e sendo Sara da idade de 90 anos dará à luz. Você vê que é o único momento que Abraão não acredita naquilo que Deus está falando com ele. Interessante. No momento que Deus chama ele para ser perfeito. Aqui ele olhou para dentro de si. Tanto que ele falou só no seu coração, ele pensou. Só que o pensamento nosso chega a Deus da mesma forma. E Abraão tinha esse coração de querer ver as coisas acontecer, mas quando às vezes a gente olha para os nossos limites, nós deixamos de ver o poder de Deus. Mas a misericórdia dele vem e nos fala. Olha o que o Senhor fala com ele. E disse Abraão a Deus, versículo 18: Oxalá Ismael viva diante de ti. E disse Deus: é certo que Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Chamará seu nome Isaac, quer dizer riso. Estabelecerei minha aliança com ele, uma aliança eterna, e para sua semente depois dele. E sobre Ismael te escutei. Eis que tenho abençoado
e fá-lo-ei frutificar, e multiplicá-lo-ei mais e mais. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. E minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará a luz para ti, neste tempo determinado no ano vindouro. E acabou de falar com ele, e retirou-se Deus de junto a Abraão. E tomou Abraão Ismael, seu filho, a todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os comprados por prata, todo varão entre as pessoas da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio nesse mesmo dia, conforme falou Deus com ele. Você vê aqui a presteza de Abraão em atender o chamado. No mesmo dia, ele se circuncidou seu filho e toda a tribo. Então, assim, o que nós temos que ter no coração, gente, é confiar em Deus. Eu sei que é difícil. Nesse mundo imediatista, polarizado, em que parece que o mal vence o bem, em que a inversão de valores, em que as pessoas não conseguem enxergar a verdade, só as suas ideologias, assim mesmo são carregadas por essa ideologia, estando de um lado como para o outro, elas nem sabem para onde andar, uma desestabilização tremenda, líderes que não sabem o que falam, né, e que caminham, principalmente líderes espirituais, estão preocupados mais em ter volume do que realmente pessoas transformadas consigo. Nós vivemos um momento que são muito delicado. Nós vivemos um momento muito delicado. Então, essa paraxá nos traz um momento em que um instante que a gente tem que abaixar a bola, botar os pés no chão e raciocinar que cada atitude nossa tem um reflexo tremendo no futuro. E que cada atitude nossa tem que preparar um bom futuro para nós. E aqui Abraão, por tudo que acontecia no mundo em volta, ele estava como que separado. Não deixava de participar daquele mundo como pessoa atuante, como pessoa que colaborava, mas ele mantinha sua fé única e exclusivamente em Deus. E tudo que ele fazia era para trazer esse Deus para essa terra, para fazer essa terra um lugar de habitação para ele. E é isso que nós temos que fazer. Sair da sanguinidade, sair do momento de ira, sair do momento de achar que nós temos que resolver tudo com nossas mãos. Mas temos que viver de acordo com os ensinamentos de Deus. E fazer com que esses ensinamentos sejam obedecidos e verdadeiramente exercidos. Assim nós vamos criar uma habitação para Deus junto a nós. A começar dentro de nós, na nossa casa, nos nossos cônjuges. E sabendo que Ele é fiel para cumprir cada promessa que Ele fez. Mesmo que pareça demorar. Mesmo que a gente não entenda e a gente confunda nossos desejos com as promessas dEle. Mas se a gente se acalmar, tranquilizar a alma, tranquilizar nossos corações, seja o momento que for que você estiver passando, seja um momento de desafio coletivo ou individual. Aqui que a gente tem que terminar. Versículo 24. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens de sua casa, escravos nascidos em sua casa, comprados por prata dos filhos dos estrangeiros, foram circuncidados com ele. Ou seja, todo o nosso ser, tudo que é nosso, tudo tem que ter uma aliança com Deus. O menor objeto da sua casa, até a parte mais elevada da sua alma, tem que estar em aliança com Deus. E assim nós vamos estar guardados do mal que possa vir ao mundo. Mas se nós agirmos corretamente, há um abrandamento nessa correção do mundo sobre as pessoas que erram, porque nós somos participantes disso. Então, nossa função é transformar este mundo melhor, fazer este mundo melhor, a começar por nós mesmos e o nosso lar. Que o eterno Deus de Abraão te abençoe muitíssimo, te enriqueça, e você possa enriquecer outras pessoas. Sabe? Comenta, compartilha, se inscreva.
e nós vamos estar sempre juntos. Que o Eterno Deus te abençoe muito, muito, muito. Shabbat Shalom.